Olá, olá, minha querida ensolarada. Seja bem-vinda a mais um Pode Contar. Você é dona da sua história. O intuito desse podcast é você trazer a sua história, resgatar tudo que você viveu lá atrás e trazer a força, a coragem. Porque muitas vezes, né, no dia que a gente vive, no momento atual, a gente está passando por um desafio e a gente acha que a gente não vai dar conta. E a gente esquece de tudo que nós vivemos lá atrás e a força que a gente tem diante da nossa história. As nossas histórias, ela tem muita força para você resgatar. E hoje eu estou com uma mulher maravilhosa, uma mulher incrível, que é a Sueli Shinu. Ela aceitou sentar aqui e contar um pouco da história dela. Então, a Sueli, tenho certeza que ela tem muito para contribuir aqui, para compartilhar comigo, compartilhar com você, para que ela vai trazer também um aprendizado do que ela passou e você vai ouvir essa mensagem. Nossa, olha, não é que essa mensagem que a Sueli está trazendo era a mensagem que eu precisava. E se você também quiser fazer parte desse podcast, quiser contar a sua história, eu vou deixar aqui embaixo depois no YouTube. Você deixa o seu comentário, que vai ser um prazer, uma honra também ouvir a sua história, que eu tenho certeza que você tem muito para compartilhar. Sueli, minha querida, minha amiga, a Sueli é uma amiga, uma parceira de vida. Então, Su, obrigada por você ter aceitado vir aqui contar sua história. O microfone é seu. Você é dona da sua história, Sueli. O que que você tem para compartilhar com a gente aqui hoje? Bom, primeiro eu tenho que agradecer esse convite, que eu fiquei muito feliz e honrada de poder fazer parte desse seu projeto, né? Eu te acompanho já há muito tempo. Eu e Sol somos amigas, irmãs, né? Irmãs de alma, que a A gente gente só fica. não é parecida, né? Só não tem um olhinho puxadinho. Isso. Mas irmãs de alma, porque a partir do momento que a gente se encontrou, a gente não se largou mais, né? Não. Isso já faz Está se muito dizer o tempo. quê? 15 anos. Foi em 2009. Isso. Não, 16 anos. Nós estamos em 2025. Isso, então 16 anos de uma amizade sólida que a gente foi construindo e a gente foi se descobrindo juntas. Eu acho que Sim. isso que é o mais interessante nessa nossa história. E a gente tem muitas coisas em comum, aprendi muito com a Sol ao longo desses anos, porque a Sol sempre foi pioneira. Eu vou contar um pouquinho, nós vamos chegar ainda na Sol, né? Mas eu vou falar então de mim. Eu sou Sueli Shimoto, tenho 58 anos, eu sou mãe de dois príncipes, André e Vitor. O E um, André tem aliás, 30. recentemente casou, né, Su? Isso, a Andrea casou recentemente, a Sol pôde estar comigo, né, dividindo esse momento tão feliz e tão importante da minha vida, estava lá comigo, mãe do André, que acabou de casar, e o Vitor, que tem 29 anos. Então, são dois príncipes que eu tenho, e tem uma princesa, que é a Curi, que é minha cadelinha, minha cachorrinha de quatro patas, que é minha filhona, a menina que eu não tive. Então, sou casada já há 33 anos com o Carlos. E ao longo desses anos todos, né, o que eu prezo é essa construção da família, dos valores de estar com uma família bem estruturada, feliz, né, de compartilhar agora momentos que são decisivos na vida dos meus filhos, de ver eles voando. Eu acho que não tem alegria maior para uma mãe. Mas até chegar aqui, eu vou contar um episódio que foi muito marcante para mim, porque isso foi literalmente decisivo. Se eu não tivesse tomado essa decisão, eu não estaria aqui, não, talvez não teria tido essa família que eu prezo tanto, que eu amo tanto. Então, recém-formada, eu sou formada em biologia, recém-formada, eu me inscrevi num intercâmbio. E meu sonho era fazer um intercâmbio e eu escolhi a terra natal dos meus antepassados, o Japão. Então, era a primeira vez que eu saía de casa, era a primeira vez que eu fazia uma viagem internacional. Você foi E fui lá sozinha. sozinha, para o Quantos outro anos você lado do tinha? mundo, mais ou menos de 22 para 23 anos. Uma menina. Uma menina, uma criança, recém-saída da faculdade, nem sabia direito o que que eu ia fazer, o que que me esperava. E no dia que eu fui fazer a prova de proficiência da língua japonesa, eu conheci o meu marido, né, que hoje, Carlos, já estamos há 33 anos casados. Fui para o Japão, fiquei um ano fora. E naquela época, eu estou falando algo de em torno de 35 anos atrás. Então, não tinha internet, não tinha WhatsApp, Não não tinha tinha, celular. não tinha Não tinha essas celular, facilidades. não tinha. Eu tinha que escrever uma carta para avisar a minha mãe, para avisar o Carlos. Olha, eu vou ligar para vocês. Naquela época que a gente precisava de uma telefonista para poder completar a ligação. Vocês não têm ideia. Sim, Os eu mais lembro dessa jovenzinhos época. não sabem, não sabem do que é esse Não sabe que, perrengue. né? Que hoje em dia você só pega esse aparelhinho aqui, ó, faz tchu, 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 Isso, tchu, você tchu, clica pronto. ali.
Já tá né? falando, Você faz tá uma falando lá no Japão. Isso, você faz uma videochamada em tempo real, você consegue compartilhar em tempo real, né, o que você está fazendo, as dificuldades, enfim. Então, na época de carta, era uma carta que levava uma semana para chegar lá no Japão, né, e uma semana para voltar de volta para o Brasil a resposta. E fiquei um ano lá, foi um ano de muito aprendizado, foi um ano que eu literalmente saí da casquinha do ovo ali, que foi a primeira vez que eu acho que eu cortei o cordão umbilical com os meus pais, né? Teve que se virar E sozinho. tive que me virar sozinha, num país com uma cultura diferente, costumes diferentes e a língua. Por mais que eu tivesse estudado, quando você está ali no dia a dia, tem as dificuldades, tem os perrengues, né? Mas ao longo de um ano, tudo isso foi ficando leve. E assim que eu voltei, eu recebi o pedido de casamento do meu marido. Falou Ai, assim, que você coisa quer mais casar comigo? linda. Então, eu Coisa mais praticamente fofa. namorei por carta, né? Namorei por carta e eu voltei em maio. Em junho, nós fizemos o nosso noivado e eu casei em janeiro do ano seguinte. Tudo muito rápido, Só né? que entre essa questão de, né, então eu já estava com a aliança de noivado no dedo, eu recebi uma proposta para voltar para o Japão. O Instituto de Pesquisa, né, eu fiz biologia, então o Instituto de Pesquisa, onde eu estava ali trabalhando, me fez uma proposta para voltar para lá, para continuar trabalhando agora e fazer talvez uma pós-graduação, continuar os estudos lá. E foi uma decisão muito difícil, porque era o sonho de uma menina recém-formada, você receber uma proposta internacional para você sair do país, trabalhar lá fora, estudar a minha formação e o lado pessoal. Já estava com uma aliança de noivado no dedo. E agora? O que eu ia fazer? Aí conversei com o Carlos e ele falou assim: Olha, eu já te esperei um ano, né? Então, numa proposta dessas, uma pós-graduação, 2 anos, 2 anos e meio, três, talvez, né? Então ia ficar difícil. Então, eu tive que dar uma decisão. Eu fiz uma escolha naquele momento. E essa escolha foi o que determinou quem eu sou hoje. Eu sou terapeuta. Né? Eu tenho essa família linda que eu prezo tanto, graças a essa decisão. Porque se eu não tivesse escolhido o lado pessoal, eu teria voltado para o Japão e teria feito a minha vida lá. Então, hoje, se eu não tivesse feito essa escolha tão importante e tão jovenzinha, que eu acho que é o mais difícil, né? Você fica com todas aquelas inseguranças de uma jovenzinha. Eu fiz, acho que, uma das escolhas mais importantes da minha vida. E não me arrependo. Ai, que Não me lindo arrependo, isso. né? Aí tive meus filhos, foi opção minha estar com eles nos primeiros anos, né? Deixar de trabalhar para poder acompanhá-los. E aí, Aliás, né, quando quando eu... a gente fala isso, né, deixar de trabalhar, gente, o trabalho de cuidar de um ser é um trabalho tão bonito que ele é Exato, pouco reconhecido, né, no mercado de reconhecido. trabalho, do trabalho convencional, Isso. né? Mas eu acho que assim, a mulher que ela abre mão, né, da carreira dela para cuidar do filho, precisa de muita coragem, né? Precisa, precisa. E a gente se cobra, né? Tem a pressão da sociedade, né? Como que você deixou de trabalhar para poder ficar em casa, né? E Como a se não gente também se tivesse cobra. valor. Isso, né? Mas era uma coisa que eu priorizava. Eu quero acompanhar os meus filhos, o crescimento deles, aquela coisa do primeiro passinho, a primeira palavra. Eu quero estar perto, eu quero poder vivenciar isso. Então, foi uma escolha minha. E aí, quando eu quis retornar para o mercado de trabalho, meu marido me fez uma proposta para ir trabalhar na empresa dele. Ele tinha uma empresa, ele falou assim: Eu estou precisando de gente de confiança, então você não quer vir trabalhar comigo? Fui trabalhar. Mas você vê que era um peixinho fora d'água, né? Eu não me encaixava naquilo, ainda mais no departamento financeiro. Eu não gostava de matemática, nunca gostei, e ter que estar trabalhando numa coisa que não fazia sentido para mim. Eu só fiz porque eu atendi um pedido ali, né, do meu marido. Você não quer vir trabalhar comigo? Fui. Mas eu estava totalmente infeliz. Aquilo não me preenchia, aquilo não fazia sentido para mim. Até que eu comecei a falar assim, eu vou começar a estudar, vou começar a procurar alguns cursos que vão fazer sentido para mim, que vão trazer uma outra realidade, porque aquilo não era a minha realidade. E foi aí que eu conheci a Sol, né? No curso,
Lá, o primeiro curso que nós fizemos juntas, lá, então, há 15, 16 anos atrás, a uma Foi o primeiro universidade curso que que tanto você quanto eu, quando a gente ingressou nessa área na área de da terapias, terapias, que eu também exatamente. tinha acabado de sair do corporativo, né, de um trabalho de mais de 20 anos, aí optei por aquele curso, foi onde a gente se conheceu, né? Isso. Então, o primeiro curso que era até de massoterapia, né? Que hoje eu e a Sol, a gente já não se reconhece mais, né? Como, como Como massoterapeutas. massoterapeuta, é verdade. Mas fizemos muitas massagens, fizemos muitos estágios Essas mãos juntas, aqui fizeram, né, muito, muitas massagens em muitas isso, pessoas, é verdade. isso, muitas trocas. E a gente foi crescendo junto. Então, eu e a Sol, a gente pode falar que nós crescemos profissionalmente juntas, porque uma Sim. acompanhou tanto os primeiros passos como os primeiros tombos também, né? As coisas E, que deram e foram certo, vários tombos. as coisas que deram certo e as coisas que não deram certo, né? E isso foi a virada de chave, porque aí eu encontrei o meu propósito. Aí eu me encontrei dentro das terapias. Falei assim, é isso que eu nasci para fazer. É isso que eu quero fazer para o resto da minha vida. E aí a gente vai estudando, né? Eu sou curiosa, eu sou a louca dos cursos, e a gente vai estudando, estudando, estudando. Então a gente acabou meio que migrando da massoterapia para outras formas. A Sol foi para acupuntura, né? Eu fui para as terapias energéticas. E esse meu mundo já da biologia, ainda trabalhar com plantas, né? Trabalhar com essa parte da natureza já fazia parte de mim. Então eu só fui o quê? Agregando outras coisas. E o meu mundo hoje são os cristais, né? Que são a minha verdadeira paixão. Então, eu incluo a litoterapia, que é o tratamento com os cristais, em praticamente todos os meus Adivinha, o que eu atendimentos. tenho aqui do lado? As pedrinhas, né? Você acha que eu não tô com os meus cristais aqui do lado? Bom, eu sou suspeita, eu não quero nem mostrar aqui minha mesa. Os meus cristais E, estão sempre aqui me acompanhando, e todos eles são e, os cristais que eu tenho, tudo foi recomendação sua, né? Olha, usa essa é, pedra, usa essa outra aqui, que isso aqui é bom pra isso. tal coisa. E o que é mais interessante, Sol, é que agora eu estou muito assim, perto dos meus pais, cuidando dos meus pais idosos, então eu estou sempre na casa deles e a gente está sempre organizando alguma coisa. Eu comecei a achar cristais da época que eu era adolescente. Ou seja, Então tem você já raios, gostava. eu já gostava, já fazia parte do meu mundo lá atrás. E eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar com isso. Então, eu tenho encontrado umas raridades, que são peças até de colecionador, que são peças até de valor comercial elevado, umas peças assim lindíssimas, e que já estavam comigo ali na minha adolescência. E eu falei, gente, olha só, então os cristais já estavam comigo já há muito tempo antes de eu pensar em trabalhar com eles. Então, hoje, como terapeuta integrativa, eu uso os cristais como uma ferramenta, assim como a aromaterapia, assim como a radiestesia, assim como as técnicas energéticas, para equilíbrio do ser. E por que que eu falo isso? Esse equilíbrio. Por que que é tão difícil a gente encontrar esse equilíbrio? Nós, mulheres, equilibramos vários pratinhos. E como? É casa, é trabalho, é filhos, é família. Às vezes até amigos mais próximos é a gente que vai lá socorrer, né? Cachorro, nossos filhos de quatro patas, o meu cachorro que é aqui do meu Os ladinho, nossos filhotes de caramelo. quatro. Exato. Então, são muitos pratinhos que a gente equilibra. E a dificuldade da gente encontrar esse ponto de equilíbrio, né, na nossa vida, fazer tudo isso com leveza, fazer tudo isso com calma, com presença. Foi esse aí a grande marco ali da minha vida, de entender isso. Só que a gente, às vezes, vai fugindo um pouco daquilo que a gente se propõe, né? Então, ajudar Sim. as pessoas, está no meu propósito de alma, mas às vezes a doação da gente é tão grande que a gente está mais preocupado, então, com o outro, com a família, com os pais, com o cachorro, que a gente vai o quê? Se esquecendo. A gente vai se deixando E de lado, vai se vai se anulando, né? deixando de lado. Porque a sociedade fala que a mulher tem que sempre se doar, né? Porque a mulher é doadora de natureza por conta de filhos, né? Então, Isso, eu gero um ser dentro de mim, eu dou esse filho para o mundo. para o Então, mundo. então, a gente é geradora e doadora natural. Então, a impressão que tem que tudo a gente tem que doar demais. E a gente acaba Isso. se esquecendo. E essa balança fica o quê? Desequilibrada. E eu fui perceber o desequilíbrio da pior forma, adoecendo o meu corpo físico. Esse ano foi um ano, né, que eu tive, assim, desafios grandes, porque eu descobri também um tumor.
na mama, que era maligno, fiz uma cirurgia esse ano. Aí tinha o casamento do meu filho, então eventos grandes que nesse ano aqui de 2025 foram marcos, né? Começaram a pipocar ali e eu tinha que passar por eles. Então, saber que a gente tem que se doar, que a gente tem que desempenhar esses vários papéis, mas de uma maneira leve, de uma maneira equilibrada, de uma maneira que seja sem ultrapassar os nossos limites, esse foi o meu maior aprendizado. Porque de alguma forma a gente entra no piloto automático e vai fazendo, e vai fazendo. Eu, capricorniana do jeito que sou, assumo muitas responsabilidades. É fazedora, né? É, Capricórnio vai catando é coisa que não é nem de isso. responsabilidade dele, vai E se vai puxando assumindo. aqui para debaixo da nossa asinha. E aí, quando vai ver, a gente se vê o quê? Uma mulher sobrecarregada, cansada, exausta, sem tempo para si. E é isso que eu acho que eu quero trazer para as mulheres que eu atendo no consultório e que eu quero deixar de mensagem para quem puder ouvir esse podcast. Que é isso, equilibrar as funções, mas que seja uma maneira leve sem ultrapassar os nossos limites, porque o corpo, ele uma hora ele Uhum. vai te trazer a conta de todos esses excessos que a gente cometeu, né? E mesmo que a gente não tenha consciência, então uma hora essa conta chega. Então, antes de que essa conta fique cara, né? Que você tenha que adoecer, que você tenha que literalmente parar, porque eu tive que parar na marra. A gente tem que parar. Vai parar por bem? Ah, então vem aqui, vou Vai te parar. arrumar uma doença que você vai ter que parar agora. Isso. E até foi interessante, porque quando eu estava recém-operada, naquela primeira semaninha ali de recuperação, saí do hospital, né? Eu estava me sentindo muito bem, né? Como quem diz, olha, extirpei o mal ali pela raiz, e a gente agora, como terapeuta, a gente já começa a se autoanalisar, né? Então, opa, onde foi, né? Onde foi que eu não olhei para mim? Onde foi que eu, né, comi bola aqui? Então, parece que até o chamado beliscão que a gente leva dói mais. E como dói, né? Já passei por isso, eu sei como é. Não é? Porque a gente se cobra. Como é que eu me deixei chegar a esse ponto? Então, tem uma cobrança, uma autocobrança muito grande. O que é pior, E que mas isso então, também não ajuda em absolutamente nada. nada, não leva, Fica isso lá não com leva a nada. chicote, né? Fico lá me chicoteando. Meu Deus, como é que eu não me vi, me percebi antes? Exato. E aí eu estava me sentindo muito bem, fisicamente. E já estava, então, começando a fazer algumas coisinhas, né? De casa, enfim. Aí é como se a espiritualidade chegasse e falasse assim, Sueli, você não entendeu? Você entendeu o Que para recado ainda? Você quer mais alguma parar, coisa? isso. Eu peguei uma influenza, bem nessa primeira semana. Então, eu tive que literalmente ficar de cama, né? Não foi nem pela cirurgia, ficar de cama, né? De uma gripe muito forte, pós-cirúrgico com imunidade lá embaixo. Então, foi isso que me fez literalmente parar. Fazendo, você não entendeu o que é para parar? Parar, não só aquela, Meu, né? o pessoal deve ficar ali assim, meu, Mini-rit. ela não entendeu ainda. O que mais que a gente precisa mandar para as filhas? Pra ver se ela entende. Exato, exato. E aí eu tive que parar literalmente. E foi aí que você falou, então, essa questão do desacelerar e principalmente sair do controle. Essa foi uma lição que foi uma das mais difíceis para mim. Porque a gente, mulher, quer controlar tudo, quer ter tudo sob controle, né? Mas faz desse jeitinho aqui que eu acho que vai ser melhor, né? Faz assim que eu acho que desse jeito o resultado vai ser melhor de alguma É forma. tipo assim, eu quero do meu jeito, mesmo falando com jeitinho, é do meu jeito. Você não tá entendendo? É, isso. E a gente tenta falar com sutileza, né, para o pessoal de casa, né? Não, fala, não, tenta desse jeito que a gente vai ser melhor, né? E aí, não, eles fazem do jeito que eles bem entendem, na hora que eles querem e da forma que eles querem, né? Então, esse acho que foi o maior, assim, tapa na cara que eu recebi naquela primeira semana, onde eu não podia fazer nada, né? Então, não só desacelerar, que para mim era difícil, aí eu vi o quanto que eu estava acelerada, eu vi o quanto que eu estava, acho que fora da casinha, porque você só simplesmente liga o piloto automático e vai fazendo, e vai fazendo, e vai fazendo, e vai fazendo. E aí, então, até, né, eu falei assim, nossa, eu não preciso fazer nada hoje eu não, né, não preciso me preocupar com nada. Era uma coisa assim que era uma coisa, uma realidade que eu não fazia parte do meu dia a dia. Então, desacelerar e principalmente sair do controle.
e saber dizer não, né, para as pessoas, ou agora eu não posso, mesmo que eu queira, agora realmente eu não posso, não tenho condições de fazer, é, e entender que a gente, mesmo numa vida corrida, a gente tem que criar um tempo para a gente, estar nesse estado de presença. A gente ensina tanto, né, para os nossos clientes, né, esteja no momento presente, tire um tempo para você, né, mas eu não estava fazendo isso para mim, não estava fazendo isso comigo. Aí, porque Então, isso assim, me... né? O universo ele entende que a gente tem que trabalhar por coerência e congruência. Uhum. Se não tem congruência com o que eu estou Com falando para aquilo as que... pessoas, eu não ajo daquela forma, não tem coerência. E aí ele Exato. vai pelo quê? Pelas coisas que eu faço. Não pelo... Por isso que acontece essas coisas. Aí vem o universo, ah, então tá bom. Você não tá entendendo ainda que você tá fazendo Eu vou ter que diferente do desenhar o que você. universo, É, eu né? O vou te universo, mandar um eu vou ter que papel aqui, desenhar. ó. Vou fazer um desenho aqui para você, para ver se você entende. E essas mensagens são sempre de uma forma de dor, né? Então, eu também já É, passei por isso. Então, é pela dor. Então, não precisa chegar neste lugar. O dia tem 24 horas para isso. todas. E por que que fica, né, lá, né, com a lista lá, né, ó. A agenda tá vazia, mas eu quero colocar. Ah, mas tem um tempo Um vazio. Deixa eu monte de... colocar Isso. alguma coisa aqui. E essa alguma coisa é você. Saber se priorizar. Saber que você fala agora, você precisa cuidar da pessoa mais importante do mundo, que é você mesma. E às vezes, quando você tem filho, você tem uma série de obrigações. Agora eu cuido dos meus pais que estão mais idosos, eles estão numa idade que requer cuidados, que você precisa estar ali presente fisicamente, não é nosso, não era só antes ligar, ah, tá tudo bem, não, agora a gente precisa estar com eles. Então isso acaba também ficando de alguma forma pesada, no sentido de às vezes você não consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo, você tem que trabalhar e você tem que dar uma olhadinha lá que aconteceu alguma coisa. Você tem aqui as responsabilidades de casa com os filhos, mas você tem que estar presente ali. Então, isso de alguma forma tem também um ônus para gente. E foi uma forma também do meu corpo falar assim: olha, você está carregando muitos pratinhos e um deles você vai ter que deixar, vai ter que abrir mão, vai ter que Vai ter cair. que cair. O prato vai cair. Isso, isso. Então, para a gente que quer tudo, né? Porque a gente quer tudo e não quer abrir mão de nada. Então, entender que a gente precisa desse tempo, que a gente precisa saber se priorizar, que a gente precisa entender e ouvir o nosso corpo, porque muitas vezes o corpo dá sinais e a gente não percebe, a gente negligencia, né? Uma insônia, uma dor de cabeça, um mal-estar de estômago. O seu corpo tá te mostrando o tempo todo. Um cansaço que não passa nunca. Isso. E como o meu trabalho está fundamentado nas terapias energéticas, eu tenho que estar bem energeticamente para poder atender os meus clientes, né? E a gente tem que fazer uma sustentação energética ali muito grande para poder dar conta dos atendimentos que vêm. Então, a espiritualidade me mostrando o tempo todo. Vamos nos priorizar agora, cuidar de você, entender esse processo e vai fazer agora, a partir de agora, de uma maneira mais calma, com sabedoria, e com esse estado de presença. Então, hoje, se a gente vai tomar um cafezinho, né, que eu e Sol sempre estamos ali tomando o nosso cafezinho, é com aquele estado de presença. Eu estou aqui, agora, né? Estou aqui disponível para ouvir a Sol. Estou aqui para cuidar da minha mãe. Estou aqui para cuidar da Curi. Estou aqui para fazer o meu melhor aqui nos atendimentos, né? Então, essa desacelerada me trouxe um novo olhar para a vida, né? Então, agora que a gente está, eu estou vendo aqui o céu azul, né? Esse desabrochar agora que começa a primavera, né? De você Uhum. ter tempo de falar assim, gente, Deus foi muito bom comigo, de me mostrar isso e ainda de uma maneira que, por mais que tenha sido assim, um choque, foi uma maneira, digamos assim, rápida, porque a gente pegou tudo muito Sutil. no começo. Isso, é sutil. Ele foi sutil. Começou, ó, Sueli, vou dar É só um um sustinho. sustinho em você. Falei assim, ó, se você desperta. E, né, eu fico muito feliz, né, de ver que foi só trouxe um susto. Porque assim Uhum. como eu e você, nós tivemos essa segunda oportunidade, muita gente não tem.
Não tem exato, Quando exatamente. descobre, né, um tumor, né, um câncer, já às vezes já está em um estado muito avançado Muito e não avançado, tem. que você não E a consegue pessoa fazer não nada. tem uma segunda Uhum. chance. Uhum. E Hum, até então, com a metodologia que eu aplico no nos meus atendimentos, de você procurar a origem, de você olhar a causa de tudo isso, aí começou a fazer muito mais sentido para mim o porquê disso ter acontecido. Então, de olhar para onde tudo isso começou e entender que, assim, então agora eu não preciso mais, né, adoecer para entender. Agora eu consigo perceber, opa, tem um sinal amarelo aqui piscando. Então eu vou desacelerar, vou diminuir um pouco o ritmo, vou respeitar o meu corpo. Aí, então Sueli entendeu a lição, tem um entendeu aprendizado a aí que ela aprendeu. mensagem? E isso, a mensagem ficou. E isso então está fazendo toda a diferença na minha vida. Que Toda a bom, diferença. Su. E, E é importante isso que você está trazendo, né? Você está trazendo toda a sua trajetória, você foi vendo, né? Que tudo que foi acontecer na sua vida são sempre escolhas. A primeira isso. escolha, não quero, né? Eu quero agora construir uma família. Eu quero agora cuidar dos meus filhos. Cuidei da Uhum, família, cuidei dos filhos. Agora essa escolha que eu estou fazendo nesse trabalho não faz sentido. Agora eu escolho ir para as terapias. Então a vida é isso. feita de tomadas de De escolhas. escolhas. E nem sempre a gente tem, e eu vejo muito isso as pessoas falando, ai, né, será que eu caso ou compro uma bicicleta? Eles querem ter a certeza dessa escolha, que essa escolha vai ser a mais correta. Todo mundo quer ter essa segurança, mas nem sempre a gente tem, às vezes é um tiro no escuro. É. E a maioria das vezes a gente não tem. Não tem. E aí volta no que você trouxe. Quando a gente quer segurança, é que a gente está tão imatura que a gente ainda está no controle. Quando a gente Isso. solta E e confia. confia, essa é a Isso. melhor decisão que eu estou tomando agora. Se não Agora. der, quer dizer, não é que não vai dar certo. Dá certo desde que eu tire o aprendizado e eu mudo a rota. Então, ao invés de eu E continuar indo para esse caminho daqui, eu vou para esse outro caminho. E não tem certo, não tem errado, tem não apenas tem o certo, não tem errado. aprendizado. Então, Exato. será que vai dar certo? Vai dar certo. Se você tira o aprendizado, já deu certo. Exatamente. Senão a E eu gente não sai vejo. do lugar. Exato, e eu vejo muitas pessoas não querendo dar esse passo, não querendo fazer essa escolha por essa insegurança. Fica ali, que eu quero ter 100%, só vou dar esse passo se eu tiver 100% de certeza, de segurança que vai dar tudo certo. E E é nesse isso que você lugar a falou. pessoa não sai do lugar. Aí ela vai ficando frustrada porque ela tá vendo todo mundo se Isso, mexer e a vida dela tá ali parada, estagnada, porque ela não tem esse passo de é, dar. E tudo bem, né? A gente, né, para falar só desse assunto, faria um outro podcast. Mas é isso, não tem, a gente não tem segurança de absolutamente absolutamente nada. nada, E nada, quando a gente nada, acha que tem a nada. segurança, vem né, a É espiritualidade uma e fala, falsa olha, segurança. essa segurança, você não tem esse controle, você acha que tem. Né? Então, quanto mais a gente fica ali plantada, que eu acho que nem uma estaca, né? E aí se fica com a sensação de que eu quero ter controle, eu quero ter essa segurança, né? E aí vem a ou espiritualidade e fala assim, olha, não é bem assim, para mostrar que você não tem esse controle. E a pessoa se sente ali literalmente travada. É o que você falou. Às vezes, então, a queixa da pessoa fala assim: nossa, por que que a minha vida não anda? Por que que tá todo mundo indo para frente? Eu estou aqui parada, estou aqui travada, literalmente estagnada num ponto, né? Então é um ponto de reflexão também. É, é isso. Isso, para a gente caminhar aqui já para encerrar, eu queria que você deixasse aqui qual foi o seu grande aprendizado, você que já trouxe a questão do controle, e o que que você deixa Uhum. de mensagem para quem vai te ouvir e vai te assistir depois. Primeiro, é trazer leveza para a vida da gente. A gente está num mundo tão acelerado, redes sociais, agora tem a inteligência artificial, tem, né, a gente conectada o tempo todo, que a gente acaba perdendo a referência. Uhum. E você não pode perder a referência de si mesma. Você não pode se esquecer de quem você é. É nesse turbilhão de coisas, se você se perder, você se esquecer de quem você é, se você se afastar da sua essência, aí esse caminho vai ser muito mais tortuoso, doloroso e não precisa ser dessa forma.
Então, que sejam pequenas pílulas que a gente vai colocando ao longo do dia, né? Pílulas de tranquilidade, de presença, de leveza. Eu acho que ao longo de um dia, de uma semana, de um mês, de um ano, isso vai fazer diferença. Então, são pequenos movimentos que a gente vai fazer, né? Pode ser até parecer pequeno, mas no todo a gente acaba ganhando com isso. Então, é entender esse processo, entender que tudo tem ali seu tempo. A gente precisa sair desse modo acelerado. A gente até para ouvir uma mensagem, a gente não clica lá no, Dois duas x vezes lá. para falar, Ai, deixa eu ouvir rápido. Eu não posso perder tempo, né? E aí, então, eu me senti ao longo desse tempo cada vez mais conectada com a minha espiritualidade, sabendo que o tempo todo eu estava amparada, tinha tudo um porquê de tudo aquilo que está acontecendo, né? E isso eu ainda tive esse ano muitas alegrias. Eu tive uma rede de apoio muito grande, eu recebi muito amor, eu recebi muito carinho de pessoas até que eu nem, né, dos seguidores, que gente que eu nem conheço, né? E a Sol, que estava lá comigo desde o começo, desde que eu tive a notícia, eu falei para ela não soltou da minha mão nem um minuto. Então, essa rede de apoio que a gente, né, que a gente conquista, que a gente é tem, muito isso importante, né? também é muito importante, né? Para as mulheres não se sentirem sozinhas, para as mulheres não se sentirem ali à margem, né? Desamparadas, né? Desamparadas, né? Então, eu tenho que agradecer, né, a amizade da Sol, a oportunidade que ela está me dando de contar aqui a minha história. Ah, que linda essa história, muito linda, Su. Então, eu espero que quem esteja aqui, que vai nos ouvir, que vai nos assistir, tenha tirado esse grande aprendizado, né? Porque uma coisa que você trouxe só agora no final, que é muito importante. A gente perde a referência de quem a gente é. Quando a gente perde a referência de quem nós somos de verdade, é porque a gente está completamente desconectada de Deus, espiritualidade. Não falando de religião, de Deus. Então, se eu não Uhum. sei quem eu sou, para onde eu vou, o externo vai me controlar. E a velha, Isso. aquela velha frase, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E aí Uhum. você vai deixando, né? Então, Então uma vai. hora para esse lado você vai, outra hora para esse lado porque a gente se perde. E neste lugar, quando a gente se perde, aí vem a espiritualidade, o universo, e vem e, né, dá uma puxão de orelha na gente, né? Como aconteceu com você, que graças a Deus você se recuperou, ouviu a mensagem a tempo, porque eles Isso. poderiam ter falado e você poderia também ter negligenciado essa mensagem. Bem, exato, exato. E aí ter Poderíamos ter dado descoberto, ouvidos. né, esse tumor de uma outra forma, né, que ele estaria de uma outra proporção, então foi bem pequenininho. Então também tem isso, né? A gente precisa parar e ouvir. A gente só consegue Ouvir. ouvir Deus, a intuição, cada um dá um nome, que é Espírito Santo, né? Quando a gente está no silêncio. E silêncio hoje é um luxo. É, Silêncio, eu acredito, duas coisas vão ser os grandes maiores luxos desse próximo desse século que nós estamos. Tempo e silêncio. Não silêncio. são coisas mais. Não são coisas materiais. Tempo e silêncio. Quem tem tempo Exato. e silêncio hoje tem um luxo que é raro hoje em dia. E a gente vê até as pessoas não gostarem desse silêncio. Chega em casa, aquela casa, né, tranquila, aquele silêncio quando a gente Eu entra em casa amo. quando não tem Ai, eu ninguém. Eu amo também esse adoro isso. silêncio. Chega em casa e você não ouve nada. E a pessoa o que que faz? Liga a televisão para ouvir um barulho. Né? Uma coisa é você ouvir uma música de frequência, uma música elevada, uma música que te leva para cima. Outra coisa é você literalmente chegar em casa e ligar a televisão só para ter um barulho, só para não É. ficar E fica nas redes sociais, né? Então vem aqui, ouve o podcast, né? Ouve aqui, né? Assiste esses vídeos que são. Tem tanta mensagem aqui, assim como a Sueli e outras mulheres já tiveram a oportunidade de sentar aqui, né? E contar a sua história, porque tem histórias inspiradoras aqui. Então, ouvir, né? Então, se quiser ouvir um Hum, Spotify, assistir no YouTube, então procure mensagens que vão alimentar a sua alma. E não só para ter mais um ruído, isso. né? Porque a gente Procurar fica isso. depois desconectado, porque esse ruído externo se torna tão grande que aí se mistura com esse ruído interno, que é uma insatisfação, que é uma frustração, que é uma raiva, que é uma angústia. Aí pronto. É. Aí, É verdade. né? Eu falo muito disso também para as minhas clientes, para as minhas mentoradas, a importância de a gente, delas saberem quem elas são. É o primeiro pilar de qualquer
trabalho terapêutico, eu acho que é trazer a pessoa para saber quem ela é. Se não sabe quem ela é, Tá. não adianta você continuar fazendo um monte de terapia, um monte de coisa, porque você não se conecta com você. Isso, olha, muito obrigada por você ter trazido a sua Eu que história tão agradeço. linda. Parabéns pela coragem de contar, de trazer, né? Porque eu convido muitas pessoas para virem aqui. Muitas pessoas estão aceitando o convite para esse projeto tão bonito, tá trazendo tanta, tô ouvindo tanta história que isso também acaba me modificando, também aprendo com a história de vocês, que vocês trazem aqui. E cada uma no seu tempo. Quem quiser contar, pode entrar em contato comigo. Aqui embaixo no descritivo do vídeo tem meu contato. Vai ser um prazer, uma alegria muito grande ouvir a sua história. Obrigada, Su. Eu Obrigada que agradeço o para convite. quem nos ouviu. Beijo para você, Também. beijo para quem está nos assistindo. Tchau, tchau.